Em 11 de outubro de 2023, nascia no YouTube um espaço diferente. Um canal que não queria falar somente sobre espiritualidade, mas viver a espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Foi assim que eu, juntamente com o Renato Leandro, nos unimos em um único propósito: levar reflexão, leveza e profundidade a quem busca sentido, verdade e conexão. No começo, o programa era mensal, cada encontro era um mergulho profundo, com apoio de quem acreditou. Veio aí os patrocínios, vieram os patrocínios, os convidados, e aí o sonho ganhou um ritmo diferente. Passamos a ser quinzenais e hoje, toda semana, tem um novo episódio, um novo tema, uma nova conversa que atravessa as fronteiras e toca o coração de vocês. E para celebrar isso, separamos aqui alguns momentos que não vou chamar de melhores momentos, porque tivemos muitos momentos muito bons, e aí esse vídeo ia ficar extenso. Então agora fica aqui o convite para a gente reviver um pouquinho dessa trajetória e matar a saudade. Do teu ponto de vista, a religião, ela é uma porta de entrada para a espiritualidade? Não necessariamente, ou isso depende da pessoa? Como que é o teu ponto de vista em relação a isso? Olha, hoje já tem esse conceito, essa visão formada já há um bom tempo, né? Bem antes da minha excomunhão. Mas eu vejo que a religião, muitas vezes, até ela é um obstáculo para a espiritualidade. Se olharmos, por exemplo, né, é um dos paradigmas que nós podemos olhar para Buda, né, mas vamos olhar para Jesus, né, que é um paradigma ocidental. Você vai perceber que ele não se prende à religião. A religião em que ele está inserido, ele nasceu judeu, e ele não vai se prender a essa religião. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é um caminho de liberdade. Uma das características da espiritualidade é você se tornar um ser livre. E o ser livre não combina com o ser religioso. O ser religioso, no sentido de instituição religiosa, é um ser muito preso à tradição. Já começa por aí. Existe uma tradição que você tem que seguir. E aí, então, junto com a tradição, existem os preceitos que você tem que cumprir. E Jesus, por exemplo, né, ele era um ser livre porque ele tinha uma grande espiritualidade, uma espiritualidade muito evoluída, então ele não conseguia se enquadrar, simplesmente não conseguia, não é que não queria, ele não conseguia se encaixar nesse molde que a religião cria para os seres humanos. Então eu diria que a religião até ela é um obstáculo. Ela pode ser um caminho, que leva a pessoa a se libertar da própria religião. Isso eu fiz na Igreja Católica muito. O meu grande prazer na Igreja Católica era preparar uma boa homilia. Eu tinha uma igreja com 1.200 pessoas. E poder fazer com que aquelas pessoas refletissem por si mesmas e talvez nunca mais voltassem para a missa. Esse era o grande prazer. Me dá um prazer enorme quando uma família chegava e falava: olha, padre, a sua última homilia foi o tema da semana toda, nós discutimos em casa, né? Nós debatemos em casa. Então aí você sente, né, o pior comentário de uma homilia ou de alguém que vai se despedir do padre, né, para um padre consciente, é claro, nossa, o senhor falou lindo hoje. Não é? Isso realmente quer dizer, eu não entendi nada do que o senhor disse hoje. Não é? Agora, quando a pessoa sai, nossa, eu saio daqui perturbada, né? Aí eu falava, pô, aqui eu cumpri minha missão, né? Que é fazer com que a pessoa reflita e caminhe e descubra o seu caminho, porque a espiritualidade é um caminho também único, porque nós somos seres únicos, não é? Então não há receita, né? Há pistas que para uns funcionam, outros não, para você caminhar na espiritualidade, para você evoluir na espiritualidade. É possível dizer
que a ideia dele era a implantação do reino de Deus aqui? Sim, nós temos muita base para isso. Lembra? A gente começou desenhando um retrato, porque a gente também é muito ingênuo na hora de ler, né, um texto sobre Jesus, porque cada autor me dá um retrato. Mas se eu não tiver, né, um bom enquadramento, qualquer um desses autores me ganha. Por exemplo, olha só, vocês já pararam para se perguntar, e eu digo quando me refiro a vocês, eu tô me referindo ao público que vai nos ouvir, não é? Nós já paramos para nos perguntar a ordem que estão dispostos os textos no Novo Testamento? Por que a gente começa a ler o Novo Testamento a partir de Mateus, depois passamos para Marcos, depois vamos para Lucas, depois para João, Atos dos Apóstolos, entramos nas epístolas paulinas? Por que tem essa ordem? Tem cronológica? Essa é a ordem natural, mas essa é a ordem teológica. É como as igrejas querem que você leia. Mas o certo seria ler a partir dos textos mais antigos para os mais recentes. Antigo Testamento. Então, Não, o próprio Novo Testamento. Novo Testamento. Então, você, para ler, olha só que legal, para você chegar em Paulo, nas cartas paulinas, você lê antes um livro chamado Atos dos Apóstolos, onde o autor de Atos vai te dizer quem é Paulo. E aí você lá vai saber que Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, que Paulo era cidadão romano, que Paulo era isso, Paulo era aquilo, fazia milagres, fazia chover, fazia tudo. Aí você já está imbuído com esses dados na tua cabeça. Aí agora você vai ler Paulo e você já colocou em Paulo o que ele nunca disse que era. Nós não sabemos onde Paulo nasceu. Paulo nunca disse. Paulo nunca disse que era cidadão romano. Paulo nunca fez um milagre nos textos que ele escreveu. Nunca. Mas você mesmo vai dizer, não, poxa, era só tocar no manto de Paulo e o cara ficava curado. Né? Então, existe uma ordem que te aponta na direção de você sempre viver a experiência religiosa, mas não acessar as dimensões históricas que estão atrás ou por trás de cada texto. Então, você precisa organizar a sua leitura de forma mais interesseira, isso é, quando eu abro o Novo Testamento para ler, o que eu quero fazer com essa leitura? Se for apenas um crescimento espiritual, está tudo certo, né? Isso é bacana. Mas, se você é um pesquisador e entende, né, que o que você quer buscar é compreender quem foi Jesus de Nazaré, então os cuidados começam a ser redobrados. Então, você começa a lançar mão de uma série de disciplinas que hoje estão disponíveis para nós. Ó. A arqueologia, a história, a sociologia, a antropologia. Então, de posse dessas informações, nós começamos a cruzar dados, né? Começamos a estabelecer quem seria esse indivíduo. A Terra está numa fase de transição. E diz que essa transição começou há cerca de 100 anos. Ora, se nós pegarmos a primeira edição, desde que tem essa revelação em Gênesis, no seu capítulo 18 ali, que é de 1868, se nós remontarmos 100 anos, né, nós vamos ter 1768.
Então, assim, claro que as datas são relativas no nosso caso, mas são, assim, aproximações para a gente poder entender, Michele e Renato, que essa transição planetária, ela está ocorrendo há cerca de 3 séculos, 300 anos. Então, ela não é de agora, do século XXI, nem do século XX, nem do século XIX, não é? Ela já é ali do século XVIII, se a gente for pegar assim, tá certo? 1700, né? Então, 68 aproximadamente. E o planeta Terra está numa fase de transição. O que significa exatamente isso? É estar em trânsito. Nós estamos em movimento. Nós estamos em passagem de um nível para outro. É como se tivéssemos, Michele, atravessando uma margem, não é? Assim, uma ponte de uma margem a outra. Nós vamos de um lado ao outro. E essa simbologia da transição vai fazer com que nós, nesse momento crucial, decisivo, nós enfrentemos as maiores provas para a apresentação dos testemunhos mais autênticos. Então, Renato, o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira efervescência. Disse que não é nem mais o aquecimento global, não é um aquecimento global apenas, já é uma fervura global. Embora a nossa próxima era, daqui a milhões e milhões de anos, será glacial, a gente vai passar ainda muito calor, não é? A temperatura está aumentando muito. Então, a própria Terra, Michele, está estertorando. A Mãe Gaia se manifesta dizendo que precisa mudar, precisa passar por uma nova fase. E necessariamente isso vai acontecer. Evidentemente que seria bom que nós, aqui habitantes, pudéssemos acompanhar esse processo. O que vai acontecer na prática é que alguns vão acompanhar, outros não. Alguns seguirão para planos até superiores ao da Terra e outros não conseguirão ficar no plano da Terra, o plano terráqueo, na condição de um mundo melhor para o qual a Terra está indo, de expiação e provas, onde é o império do mal, para o mundo de regeneração, onde é uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. Boa parte da população terráquea não vai permanecer aqui. Isso, assim, parece bombástico, parece, né, apocalíptico, mas o que acontece? Vou dizer 2 fontes para nós. Voltei, o irmão Jacó, vocês se lembram? Ele, né, que esteve vice-presidente da FEB e tudo. Você sabe que eu queria até, se eu conseguir pegar aqui, deixa eu ver. Vou sair um pouquinho do ângulo, mas vale a pena, porque eu quero mostrar uma edição do Voltei, que é uma edição português do Brasil, só que publicada em Portugal. Essa é uma edição portuguesa. Nós fizemos lá uma parceria com eles, interessante, esse livro acabou de chegar para nós aqui, eles editaram, né? A editora é Farol, a maior distribuidora praticamente de livros de toda a Europa, não é? Que a gente tem aí a Penguin Random House, grupo editorial, né? Então tá aqui o Voltei, eles se interessaram muito. Aqui no Voltei, em dado momento, Michele e Renato, o nosso irmão Jacó, que é o Frederico Figner, coloca que praticamente 2/3 da humanidade vivem adormecidas ou adormecidos com relação às questões espirituais. E a gente vai ter no livro também, que é Ação e Reação, uma declaração de André Luiz, através, né, de um dos seus mentores, que 3/4 da população ainda vive num estado de influenciação espiritual negativa. E é claro, o pessoal fala assim, mas o espírito come, quando você desencarna, você come. Quando a gente vai para lá, normalmente, a gente chega Tá lá... boa de intuição, porque eu tava doidinha para perguntar isso. Eu quero saber da rotina, acorda, escova o dente, come, dorme. Então, quando a gente vai para lá, a gente ainda está muito ligado à matéria. E a gente tem essas necessidades, né, fisiológicas. Então, vai ao banheiro, toma banho, come, né? Claro que se alimenta de coisas mais leves, não vai comer uma feijoada, né? Ah, Mas
tem ali os famosos caldinhos, né? Essas coisas, vitamina. Eu estava vendo um livro, eu não vou lembrar agora qual que era, que as crianças ganhavam até pipocas e guloseimas, sabe? Porque eles eram crianças, era uma colônia de crianças, né? Então você vê, tudo é feito de uma maneira que as pessoas, quando chegam no plano espiritual, eu chamo de pessoas, tá? Porque nós somos todas pessoas de alguma forma, né? Então, quando você chega no plano espiritual, você tem oportunidade de continuar vivendo da forma que você vivia aqui, para que não haja aquele choque, né? Poxa, agora eu não posso mais me alimentar, eu não posso mais tomar um banho, porque a gente ainda não vai saber se higienizar. Depois de algum tempo eles não precisam mais, né? Meio que pelo pensamento, lá tá todo mundo sempre limpinho, cheiroso, alimentado, não vai no banheiro, porque gente quase não dorme, né? Eles vão dormindo também cada vez menos, tem alguns que já não dormem mais, quer dizer, tudo também vai acontecendo de acordo com a nossa evolução dentro daquele plano, sabe? Tem gente que fala assim, né, que Jesus não comia. Gente, como é que ele ia comer, sendo quem ele era, né? Sutil como ele era. Então, você vê, quanto menos matéria a gente tem, quanto menos densa a nossa matéria menos a gente tem necessidade dessas coisas materiais, não é verdade? Então, assim, só quero colocar uma coisa que eu quero mesmo lembrar de falar, porque muita gente pensa assim, porque a gente gosta dessa parte espiritual, porque a gente é uma pessoa espiritualizada, espiritualizado significa que a matéria não vale nada, joguei fora a matéria. Não, muito pelo contrário. Nós temos que ser muito agradecidos à matéria, né? Porque é ela que nos sustenta, é esse corpo de carne que sustenta o espírito da mesma forma que são as coisas que a gente faz, é o dinheiro que a gente ganha, que é uma coisa muito abençoada, o dinheiro também. Chico Xavier até tem uma oração do dinheiro que eu amo, que fala muito bem isso, que ele também é um filho de Deus, né? E muita gente acha que ser espiritual é você viver simplesmente de brisa e você ficar ali o dia inteiro rezando, né? E demonizar a matéria. Não é o dinheiro. Pelo contrário, né? Você não precisa abrir mão do dinheiro para você ser espiritualizado, né? São duas coisas que precisam caminhar juntas. Então, aqui estou na matéria, preciso da matéria. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou me aprimorar? Fazer as minhas coisas, lançar os meus projetos, se eu não tenho essa possibilidade da matéria? Então, tudo isso que a gente tem na matéria é muito importante. Nunca, nunca, em momento algum, devemos desprezar a matéria porque somos espiritualistas. Eu acho isso uma falta de gratidão para com aquilo que nós recebemos, né? Eu escutei uma história e aí eu fui até meio assim, porque eu levei um susto. Falei, meu Deus, como assim? De uma pessoa que dormia ao relento porque havia muita gente dormindo na rua. E falou, olha, não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu digo assim, se eu tenho uma cama, se eu tenho um teto, se eu tenho o meu conforto, eu, de alguma forma, recebi tudo isso para aproveitar. Então, eu tenho que aproveitar e agradecer. E não simplesmente falar, poxa, eu sofro porque tem gente que sofre. Não, eu sinto muito. Eu acho que a gente também precisa buscar aquilo que a gente quer, né? Como eu disse agora há pouco, até eu tenho um grupinho de WhatsApp que como é que se diz? É silencioso, ninguém interage não, só eu coloco mensagem lá. Isso foi uma ideia que a Roberta teve aí no início da pandemia, na verdade. A gente começou a fazer colocar mensagens diárias para as pessoas, e eu comecei a fazer lives toda sexta-feira às 19 horas lá no meu canal do Instagram, né? Toda sexta-feira. E eu já quis parar no começo do ano passado, retrasado, o povo falou, não, continua, que a gente precisa escutar você falar. Então vou embora, né? Vamos falar. E aí, nessa mensagem, eu coloquei alguma coisa do tipo que a gente precisa olhar para as coisas, né? É o nosso olhar que muda tudo. Então, veja, quando eu olho para uma coisa e eu acho que aquilo, como você disse, né, é uma coisa do mal, é uma coisa que não é boa, é claro que aquilo deixa de ser bom.
Então, o bom e o mal, eles na verdade não existem, né? Tudo é uma forma de olhar. E aí as pessoas às vezes olham para certas coisas e elas não se colocam diante da vida. Aí já entra meu lado psicanalista. Mas é bem isso. Se você quer fazer coisas diferentes, se você quer que as coisas aconteçam de jeito diferente, tem que olhar para a vida de um jeito diferente. A gente não sabe fazer isso, né? Eu estou aprendendo ainda, sabe? Ainda estou aprendendo todo santo dia a fazer melhor. Mas somos nós que nos colocamos. E quando a gente parte para o outro lado da vida, a gente também vai levar isso que a gente aprendeu aqui, né? Ô, John, há uma particularidade no título do seu primeiro livro, que é O Voo da Garça. O porquê da escolha desse título? Há alguma relação entre o Chico Xavier? Qual a relação que a gente pode entender entre O Voo da Garça e o Chico Xavier? Essa é uma história oral, Renato e Michele, que aconteceu aqui e foi reproduzido durante muitos anos na cidade de Pedro Leopoldo. Eu conheci um famoso escritor aqui de Pedro Leopoldo chamado José Issa Filho. Lançou algumas obras aqui na nossa cidade. Aquele Pedro Leopoldense raiz, sabe? E numa das suas obras, ele relata um diálogo que ele teve com uma famosa benzedeira na cidade de Pedro Leopoldo. Ela se chamava Satomásia. Satomásia disse a José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Ela descreve ao José Issa que ela viu um bando de garças transitando de um lado para o outro. Quando eu li essa história oral, registrada pelo poeta José Issa, eu falei, opa, eureka! Encontrei o título do meu trabalho. Porque o que eu quero dizer, o que eu tentei dizer? Que no bando dessas garças, uma delas, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Portanto, a garça está aí, deixando a sua marca, deixando o seu perfume, para que a gente possa também seguir, né? Cada um seu caminho. Isso que me chamou a atenção. Agora, o outro detalhe, é uma única garça. O que eu quero dizer com isso? Nos dois trabalhos, uma está voando e a outra está com os pés no chão. Por que eu coloquei uma única? Isso. Por que eu coloquei uma única garça? Eu acho que o Chico, ele foi um homem solitário, porque ele viveu à frente do seu tempo. Como são as grandes almas, Renato e Michele, no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Então, o Chico foi aquela alma muito solitária que queria dizer muito mais. Mas eu acho que não tinha público para escutá-lo. E foi muito incompreendido na cidade de Pedro Leopoldo. Imagina vocês, um estado historicamente católico, nós não tínhamos prefeito na época, a maior autoridade era o padre, e aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo, nem se chamava Pedro Leopoldo, é Vila Cachoeira Grande ou Cachoeira das Três Moças, e conversando com os espíritos, né, que ninguém via, né? Eu costumo brincar, eu vou pegar aqui um personagem do Ziraldo, o Chico foi o menino maluquinho de Pedro Leopoldo. E você está dizendo aí do seu tempo de coma, do acidente, você viu a famosa luz no fim do túnel ou não?
Não foi bem assim. Os efeitos especiais eram um pouco diferentes, mas teve seu paralelo. Foi depois que eu voltei do coma, eu lembro que eu tinha uma prima minha que teve um acidente pouco 6 meses depois de mim, e só que ela ficou 6 meses em coma. Ela ficou muito tempo em coma. E para mim estava claro por que ela estava em coma. Coma é uma indecisão. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Porque o coma você fica ali vendo se vale a pena voltar ou não. Porque a morte é uma opção que você toma, né? No profundo, eu acredito que no profundo, mesmo que você não saiba, você está tomando a sua decisão. Se você vai morrer ou não. E aí eu tive a sensação de que a morte é uma libertação maravilhosa. Morrer, sair dessa para melhor, é literal. É isso, você se liberta dessa carcaça que você tem que carregar. Que te pesa, né? Eu tive essa sensação de que eu poderia me libertar ou voltar e trabalhar. Não sei por que eu resolvi voltar e trabalhar, meu Deus. Eu ia te fazer essa pergunta agora. E por que tu voltou? Não, acho que... E aí, e a coisa da experiência, você tem ainda a memória desses momentos, dessa experiência positiva? Sim, é uma imagens. Sim, essa imagem de eu chegar na beira de um precipício e saltar e me dissolver no ar era a coisa melhor possível. Era eu saltar, voar e me dissolver com o todo e virar o todo. Essa era a sensação que estava ali para mim. Ou voltar para trás e resolver coisas que precisavam ser resolvidas. Isso eu tenho essa sensação de que foi a decisão. E também eu também tenho a sensação de que de estar sendo chamado também pela... Eu acredito que quando a família chama, quando os amigos chamam, pesa muito. Pesa muito. Se você tem um amigo bem... Esse apelo faz a diferença. Faz muita diferença, sem dúvida. Você fica assim, eu vou embora, não, mas eles estão me chamando Enfim, sim, a gente percebe, sem dúvida. Como o cérebro reage quando eu quero mudar determinados sentimentos que eu tenho? Então, o seu cérebro vai sempre reagir de acordo, é que nem um programa meteorológico, uma previsão meteorológica. Ele vai sempre mandar uma aposta de acordo com o que é mais provável que isso signifique. Então, se você é sempre uma pessoa reativa diante de um ser, ou diante de um ser naquele contexto, ou seja, o outro, né? Por Sim. Isso que tem um dos capítulos do meu livro que havia um outro no meio do caminho. Se esse outro é aquele que você está sempre feliz, ou se esse outro é aquele que é uma pedra, no sentido de que é um obstáculo para você e você é sempre reativa, se as suas experiências com essa pessoa são sempre as mesmas e você está na reatividade, ela vai querer, o cérebro vai continuar mandando isso, para ele deixar de te mandar isso, e para te mandar uma cautela, ou para te mandar uma respiração, ou para te mandar uma dúvida. O que é que acontece? É como se o seu cérebro fosse o seu aluno, e você tem que adotar a postura de professor. Professor no sentido de que eu preciso ensinar para o meu cérebro que ele pode começar a agir de uma outra forma. Então, você tem que aumentar o número de eventos, como lembra do programa meteorológico, o número de eventos para mudar a posição do cérebro. E a gente está numa posição completamente o contrário, né? Porque a gente deixa ele mandando a gente o tempo todo. Pensa bem. Por quê? Vive no automático. Sim. Acha que é multitarefa.
divide a atenção em milhões de coisas, e aí é que vem a jogada. Se nós queremos sair, no caso, que é o que você falou que é o seu, Michele, que é o meu, da reatividade para determinadas situações, eu preciso focar a minha atenção, e o quanto mais eu me coloco aprendiz destas situações com foco, eu vou aumentar as chances de realmente começar a mudar de atitude. Eu também dou um outro exemplo no livro, que é o tipo de exemplo que é difícil de se colocar com tanta concentração para a gente mudar. Por exemplo, eu me descontrolo facilmente se eu tiver que fazer ligação para agência de telefônica, essas empresas de serviços, que você tem que cancelar um cartão, ou que você tem que fazer uma reclamação, ou que você tem que mudar um plano. Em geral, é uma situação que é muito fácil eu entrar na reatividade, é muito fácil eu me descontrolar. Então, só que como é que eu vou me colocar, Michele, no treino e no foco para eu melhorar nisso? Eu teria que fazer isso quase que todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Ou então eu vou ficar um dia inteiro que eu vou fazer 50 telefonemas para ficar testando. Que não vai funcionar. Sim. Que eu não vou pegar um dia inteiro para fazer só isso. Então, o que eu aprendi? E tem um Portas dos Fundos excelente, que ele quer cancelar o plano da TIM. Que eu, inclusive, eu conto no livro. O que você faz? Você não sabe. Então, o que eu sei? Eu não posso ligar com fome, eu não posso ligar cansada, eu não posso ligar com sono. E sem tempo. Porque se eu fizer e sem tempo também. Coisas, tem que ter tempo para ligar. Eu sei que eu vou me descontrolar. Então, essa é a minha regra. Eu me conheço, então eu sei o que eu não posso fazer para me descontrolar, para reduzir as minhas chances de me descontrolar. Eu acho Agora, que... se a gente está falando de relacionamentos mais próximos, com o marido, com o filho, com a filha, ou com um colega de trabalho, você tem como se colocar em teste e focar sua energia que você precisa melhorar a sua reatividade com a pessoa, com a fulana no ambiente tal. Aí você consegue. E eu fui estudar psicanálise, então passei 2 anos estudando psicanálise clínica, e para você conseguir o seu certificado no final do curso, você tem que atender clínica social. Você tem que passar por essa experiência. Você passa pelo atendimento. Então você passa por uma supervisão, enfim, uma série de coisas, né? E ali, com essas pessoas que eu fazia o trabalho da clínica social, eu comecei a trazer a escrita. Foi quando eu comecei a mesclar uma coisa com a outra. Porque eu percebi que tem muitas coisas que a gente tem medo de falar em voz alta. Muito medo. Isso não fala nem pra gente. Não fala nem pra gente. Então, isso eu já tinha percebido biografando. Tem coisas assim que às vezes a pessoa leva anos ensaiando para verbalizar aquilo. Contar pro papel é mais fácil. Né? Quando você escuta a sua própria voz falando, é muito difícil. Então, muitas vezes, você consegue iniciar esse processo, até com a gente mesmo, sabe? De começar a lidar com uma situação ali que não está bem resolvida, no papel, no diário, na escrita. É muito mais fácil você começar por lá, porque às vezes a vergonha que a gente sente de ouvir a gente falando aquelas palavras, contando aquela situação é tão grande, que você escrever isso pode te ajudar a iniciar esse processo. E aí, durante esse tempo, né, da clínica social, eu comecei a testar isso, como é que era efetivamente a gente usar no processo analítico, terapêutico, biográfico a escrita, e foi daí que nasceu essa metodologia, que é a junção das minhas técnicas biográficas com a psicanálise. Então a gente pode pensar um pouco e entender um pouco a ideia de que a escrita, independentemente se será publicada ou apenas o exercício da escrita, esse exercício ele pode dissolver uma série de situações que a gente tem na vida, que muitas vezes a gente nem gosta de lembrar,
não gosta nem de lembrar e muito menos de falar. Claro. Mas a escrita, ela possibilita que você, de certo modo, dissolva alguma coisa, né? Aqueles nós que a gente tem, nós emocionais, ele pode sair através da escrita. Ou seja, essa é uma das possibilidades da escrita terapêutica. Com é incrível toda isso, certeza. E aí, o que eu comecei a fazer? Depois que eu saí da psicanálise, Sim. eu comecei a formar alguns grupos de aula, né? Grupos de escrita terapêutica, como se fosse uma aula de escrita mesmo, normal. E o que eu comecei a observar? Que as pessoas que vinham fazer esse curso eram pessoas resistentes ao processo de análise. Então, eu passei a perceber... Elas não queriam verbalizar para alguém Exato. determinados traumas, determinadas situações. Mas escrevendo isso em forma de aula de escrita com outros colegas, elas se sentiam até à vontade para compartilhar. Então, é muito interessante isso, porque pode ser uma porta de entrada para você se entender. Então, no final das contas, é você se autobiografar de alguma maneira, né? E eu falo sobre isso no livro, que também se você sentir vontade nesse processo de você escrever sobre essas emoções, acontecimentos, traumas, se você ainda resolver buscar um analista, aí o processo fica super completo, porque na própria análise você pode levar diários, você pode, levar os seus escritos, e isso enriquece muito o seu aprofundamento, né, nesse processo de autoconhecimento. Então, tudo está interligado. A escrita terapêutica, ela vem da necessidade do conhecimento autobiográfico. E na escrita, na literatura, muita gente se utilizou disso. Oscar Wilde mesmo, né, que passou 2 anos ali na prisão, ele foi preso, acusado de homossexualidade, que naquela época era proibido. Loucura, né? Uma loucura. Então ele escreveu uma carta, né? Porque naquela época eles não podiam escrever dentro das celas, era proibido ter papel e tudo mais. Mas eles podiam sair todos os dias durante 1 hora para escrever cartas para os familiares. E quando você não terminava a carta, eles te devolviam no dia seguinte para continuar. Então ele escreveu um livro em forma de carta, que só terminou quando ele saiu da prisão, né? Que era colocando essas emoções para fora. Era o processo dele de autoanálise, chama De Profundis esse livro, onde ele vai falando sobre a situação que levou ele à prisão. Então é uma carta ao amante dele, que foi o cara responsável pela prisão dele, porque o pai do cara denunciou ele. Sim. Então ele foi fazendo esse processo analítico durante 2 anos, e essa carta virou um livro quando ele saiu de lá. Então a gente tem a Lia Luft, quando perdeu o marido, né, o Hélio Pellegrino, que era psicanalista, ela escreveu um livro também chamado Lado Fatal, que são 40 poemas pelos 40 dias do luto dela. Isso é escrita terapêutica. O autor, ele usa isso o tempo inteiro, né, para superar uma morte, uma perda, um trauma, uma doença. O autor usa isso o tempo todo. Ô Val, a gente pode considerar que exista assim, algum órgão mais sensível que seja assim, um para-raio? Por exemplo, ou depende muito da emoção? A raiva vai para um lugar, o estresse, o acúmulo do estresse, o cansaço vai para outro? Michele, tem 2 coisas para se levar em consideração. Primeiro, raiva do quê? Medo do quê? Aí isso vai afetar uma área do corpo. Eu tenho medo no relacionamento, de ficar sozinho, de levar um fora, de ser infeliz. Esse medo vai para o rim, que é o órgão de choque da competência existencial relacionamento. Olha, eu tenho muito medo da atmosfera que eu lido, porque de uma hora para outra eu posso ser surpreendido com uma coisa inusitada, esse medo vai para o pulmão. Então, quando a gente fala de emoção, a gente fala do gerador de uma fonte geradora de uma condição que nos leva à vida para responder às situações. E quando essa emoção ela é pulmonar, é porque a minha atmosfera... Eu estou aqui, mas se o meu vizinho começar a fazer uma reforma, se começar a fazer barulho, se alguém entrar aqui, se de repente o gato, o cachorro latir, então é essa atmosfera que eu estou intercalado que refere ao pulmão. E eu fico apreensivo, o cachorro pode latir, alguém pode entrar, o vizinho pode fazer barulho. Esse tipo de apreensão vai gerar uma apreensão que o pulmão vai responder a isso. Então, a tua pergunta é assim, a emoção ela tem endereço certo. Entendi. Tá? É específico. Ela pode ser a mesma. Sim. Eu tenho raiva, mas eu tenho uma raiva que de repente cai o meu cabelo. Por que ela foi na queda de cabelo? Ela foi porque o cabelo é defesa e proteção, e me irrita quando eu não consigo me posicionar na minha defesa, no meu ponto de vista, no meu pensamento. Então, essa raiva foi agir ali. Essa raiva foi para o estômago, porque, droga, sempre a mesma coisa, cai para cima de mim, vem me apurrinhar outra vez. Essa raiva foi para o estômago. Quando a gente faz a causa metafísica da saúde, de doença, a gente fala do tipo de emoção gerada numa área da vida
que remete a um sentimento específico. Essa é uma questão, Michele e Sim. Renato. A outra, a psicossomática, quando o estudo da psicossomática é mais intenso, e ela tem uma chamada alternância psicossomática e tem o chamado órgão de choque. Órgão de choque seria o órgão frágil, vulnerável. Qualquer desestabilidade emocional bate naquele órgão. Seria uma fragilidade, seria uma tendência, é claro que a psicossomática coloca de uma má formação, de origem embrionária, desde o intrauterino, tudo ela vai por aí. Só que o órgão de choque, eu tenho uma visão, e a metafísica da saúde colabora com essa visão, de que nós temos áreas de desafios, tá? Que são qualidades que estamos desenvolvendo e dificuldades que trazemos. Particularmente, a expressão é a minha área de choque, é o meu órgão de choque. A voz, essa região do aparelho fonador. O que acontece? Vario a emoção, afeto aqui. Mas a minha área do desenvolvimento, ela é voltada à comunicação, à extensão, à voz. Então, eu trago como, vamos dizer, não gosto de falar missão de vida, mas eu trago como desafio existencial aprimorar a minha arte de expressão, de comunicação, né? Então, o que acontece? Qualquer variação emocional, a grande tendência é de afetar minha garganta, enquanto o outro pode afetar o estômago, enquanto o outro pode afetar o rim, né? E assim nós vamos observando que cada um tem seu ponto fraco, órgão de choque manifestador principal das emoções, não único, mas ela tem um viés mais provável para ali. Por quê, Michele? Porque espiritualmente estamos nessa vida para desenvolver essa habilidade. Temos isso, Renato, como nossa qualidade espiritual que está sendo aflorada, estamos lidando com ela. É como se fosse o órgão que vai à frente. Ou seja, exato, porque eu trago na vida esse ponto principal da minha experiência. À frente de qualquer movimento, no meu caso, é a comunicação, de outros são os negócios, de outro é o afeto, no outro é um relacionamento. Então, qual experiência mais importante nós temos nessa encarnação, nessa vida? Esse seria o órgão de choque. Mas você vai falar assim, mas peraí, é meu talento que eu estou desenvolvendo, mas à custa de muitos tropeços, de dificuldades que eu trago para superar. Então, essas dificuldades que eu trago para superar, esses tormentos todos, eles vão alojar ali as minhas alterações emocionais. Então, nós temos, primeiro, o endereço de cada emoção, mas com uma passagem na condição pessoal de órgão vulnerável, ou ponto fraco, ou qualidades que a gente está aprendendo a lidar nessa encarnação. Para encerrar o vídeo de hoje, quero aqui registrar a nossa gratidão aos patrocinadores, a você que é inscrito, ao nosso clube de membros, para todos aqueles que nos acompanham. E, para não perder o costume, lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus, um beijo, até!